Nós iremos abrir as Escrituras em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Terceiro Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Esse livro tão precioso para todos nós, para a igreja. Vimos que o Senhor Jesus é apresentado por Lucas como o humilde, o manso de espírito, o verdadeiro homem, aquele que veio em fraqueza, mas ao mesmo tempo no poder do Espírito Santo. Esse livro, ele tem uma tônica que apresenta o evangelho dos fracassados, daqueles que estão desesperados, caídos na estrada da vida, sem alento, sem esperança, sem paz, sem alegria, perdidos no horizonte da história. E só é capaz de receber o Evangelho aquele que se sente fracassado nessa terra, falido espiritualmente. É interessante que Lucas escreveu e dedicou esse livro a Teófilo, um alto oficial romano. Roma estava acostumada com o poder da espada, da guerra, poder bélico, vaidade humana, presunção, avanço, progresso. E Lucas apresenta para Teófilo o evangelho dos humildes, daqueles que dependem da graça soberana do Senhor do Universo. Portanto, irmãos, é um livro muito interessante e certamente vai trazer para todos nós edificação. Conforme vimos, Lucas escreveu um livro, mas em 2 volumes. O primeiro volume narra a história de Jesus, a sua vida, a sua obra. E o segundo volume é chamado Atos, Atos do Senhor Jesus, que apresenta a igreja nessa terra. Se Deus permitir, eu creio que nós vamos passar 5 anos, nos próximos mandato, vamos expor esses 2 volumes aqui na igreja no domingo à noite. Hoje vamos estudar um Magnificat, ou seja, o Cântico de Maria. Então vejam o que diz, a partir do verso 46 de Lucas 1. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nós sabemos, irmãos e amigos, que há uma oração, uma reza bastante conhecida no nosso país. A oração ou a reza do Ave Maria, ou popularmente conhecida como Ave Maria. Nós sabemos, irmãos, que há uma diferença radical entre o Ave Maria e o Cântico de Maria. Nós vamos perceber que essa diferença radical se apresenta na estrutura, no conteúdo das 2 orações. O Ave Maria nada mais é do que uma exaltação a Maria. A expressão Ave, ela já vem cheia de uma conotação idólatra, até mesmo porque essa expressão Ave
ela não tem amparo na religiosidade hebraica, nos termos hebraicos. É uma expressão romana, cunhada pelos romanos, para exaltar os Césares. Essa expressão avé significa exaltado, magnificado, elevado. Avé significa salve, ou seja, é um termo, é uma saudação de exaltação, de louvor. Então, quando um Kaiser, quando um César chegava em uma determinada cidade, ele era saudado, Ave César, Ave César, ou seja, César exaltado, César glorificado. Então notem que nós percebemos aqui um paganismo, quando essa oração de Maria é apresentada nos lábios dos fiéis. É uma exaltação a Maria, é uma exaltação à figura da mãe do Senhor Jesus terreno. Então notem que na leitura do texto você percebeu uma grande diferença. E é sobre essa oração, ou esse cântico de Maria, que nós iremos estudar a partir desse dia. Eu queria chamar a atenção para algumas observações preliminares. O cântico que nós acabamos de ler é de Maria, e não para Maria. Notaram que coisa absolutamente diferente? O Ave Maria é uma reza, é uma oração para Maria. Maria em evidência, Maria no trilho do horizonte espiritual dos homens. Aqui nós encontramos uma oração, um cântico de Maria para Deus, exaltando o Criador, reconhecendo que Deus é o magnânimo, o excelso, o todo-poderoso. Então Maria se projeta na direção de Deus, e ela se projeta com humildade de coração, em total dependência do Senhor. Ela se coloca nos braços do Pai e busca o favor, a graça, a generosidade de Deus. Também, irmãos, nós podemos perceber que esse cântico está repleto de citações das Escrituras do Antigo Testamento. Não é uma reza humana, não é uma projeção do paganismo, mas você pode perceber que a base do cântico de Maria é exatamente o Antigo Testamento. Nós vamos notar que a inspiração de Maria para cantar ao Senhor é exatamente o cântico de Ana, registrado em 1 Samuel capítulo 2. Então, se você em casa lê esse texto, se você de repente consultar a oração de Ana, registrado em 1 Samuel, você vai perceber exatamente uma similaridade. Ana foi aquela mulher no Antigo Testamento que não possuía filho, por isso era segregada, tida por amaldiçoada, era uma mulher amargurada, triste, e de repente ela orou e buscou a presença de Deus, e Deus abençoou a oração de Ana, e nasceu o seu filho, que ela consagrou totalmente a Deus. Então Maria olha para o passado, percebe a oração de Ana e a experiência de Ana, e ela começa também a louvar ao Senhor por meio da sua própria experiência pessoal. Também nessa oração, ou nesse cântico, você vai perceber alusões aos salmos de Davi, muitas referências aos salmos do rei Davi. Então Maria conhecia o Antigo Testamento,
Maria conhecia exatamente os salmos, a história de Davi, a devoção do rei Davi, que foi considerado o maior rei daquela nação, o rei Davi. Mas também, irmãos, nós vamos perceber que Maria, no finalzinho desse cântico, ela faz referência à experiência de Jacó e Abraão. Ou seja, ela começa a perceber o Deus do pacto, o Deus da aliança. E assim Maria está em sintonia, em comunhão com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ela percebe toda a linha do tempo da antiga aliança, do Antigo Testamento. E essa linha do tempo para exatamente no seu ventre. E ao mesmo tempo, ela começa a exaltar ao Senhor por essa trajetória bendita, de esperança, de consolação, de paz. Ela olha para o passado, ela percebe que os judeus foram preservados pela sua fé em Deus, no Deus do pacto, no Deus da aliança, no Deus que prometera o Messias. Então, ela era uma mulher que conhecia profundamente a lei de Deus, o plano redentivo de Deus. Era de fato, irmãos, uma mulher especial. E quando eu falo de uma mulher especial, tenha na sua mente uma jovenzinha de 13 a 15 anos. E nós encontramos nesse cântico aqui exatamente a sua devoção e a sua profunda humildade em relação a Deus. Nós vimos, irmãos, na semana passada, o serviço de Maria, a prontidão de Maria em servir, em abençoar Isabel, em ser um instrumento de graça na vida da sua parenta. E agora, nesse texto, nessa oração, nós destacamos a sua profunda humildade. Esse cântico ficou conhecido na história como Magnificat. O Magnificat deriva da primeira palavra do hino, na versão latina, Magnificat anima mea Domino. Ou seja, ela diz, minha alma magnífica ao Senhor. Então, vejam que diferença radical. A primeira expressão que ela usa é magnificat. Magnífico é o Senhor para ela. Agora, a religiosidade idólatra e demoníaca olha para Maria como sendo a magnífica, a poderosa. Perceberam a profunda diferença entre essas duas orações? Eu quero crer, irmãos, que se um católico de fato coerente lesse as Escrituras e meditasse no cântico de Maria, ele rejeitaria toda a sua religiosidade e se entregaria totalmente ao Deus de Maria. Então, olhando mais, nós também podemos perceber que esse cântico está dividido em 3 estrofes. Você pode ver na sua Bíblia. Na primeira estrofe, do versículo 46 ao 48, Maria enaltece a Deus pelo que Ele fez por ela e nela. Na segunda estrofe, 49 a 50, ação de graças e louvor pela benignidade de Deus que foi revelada de geração em geração. Na terceira estrofe, do versículo 51 ao 53, a severidade de Deus em relação aos ímpios, aqueles que não temem a Deus. E na conclusão, do verso 54 a 55, a manifestação da misericórdia de Deus na história, é cumprimento da promessa pactual de Deus, manifestada aos patriarcas Jacó e Abraão.
Então, irmãos, é um cântico maravilhoso, um cântico belo, um cântico sem igual, um cântico daquela que reconheceu a graça de Deus na sua vida. Vamos então para a primeira estrofe, versículo 46 a 48. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Então notem, irmão, de forma particular, o 46 e o 47, nós encontramos aqui Maria se colocando diante do Senhor, e ao mesmo tempo agradecendo ao Todo-Poderoso pelo que Ele fez por ela. Ela reconhece aqui, no versículo 46 e 47, o poder de Deus, a atuação de Deus, a glória do Senhor, e a sua alma engrandece a Deus. Essa ideia de engrandecer é de reconhecer quem Deus é de ter certeza, convicção que Deus Ele é grande, que Deus é poderoso, que Deus é sem igual, que Ele é o Senhor de toda a glória, aquele que está sentado no alto e sublime lugar. Então ela reconhece de fato o poder de Deus, o caráter de Deus, e ao mesmo tempo ela reconhece a sua profunda humildade. Notem que ela escreve aí no versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria reconhece exatamente que há salvação. E se há salvação, é porque existe perdição. Se há esperança, é porque existe desesperança. Se há uma trilha perfeita, é porque existe um lugar de trevas e caos. Ela percebe Deus sendo o Salvador, o agente da salvação, e ao mesmo tempo, naturalmente, ela se apresenta como uma pecadora perdida e que necessita profundamente de Deus e da salvação. Notem, meus irmãos, que o texto é absolutamente claro. Ela chama de Deus o meu Salvador. Ela olha para os céus e reconhece que a salvação está nos céus, mas ao mesmo tempo está na terra. A salvação está nos céus e ao mesmo tempo está no seu ventre, em Jesus. E ela se coloca apenas como mais uma perdida dessa terra, desse mundo que necessita de salvação. Então vejam, meus irmãos, que o texto apresenta um testemunho pessoal de Maria. Longe dela se apresentar como sendo o caminho, a verdade, a vida, a intercessora, a padroeira, ela se coloca na sua posição de profunda humildade. E a humildade, ela se projeta na terra de maneira profunda, quando os homens têm consciência que precisam de um Salvador pessoal. Quando alguém se coloca na fila dos fracassados, dos pecadores, daqueles que caminham para a perdição e para o inferno. E nesse sentido, Maria reconhece a necessidade profunda de salvação. E nós vamos ver adiante que ela apresenta o caminho para a perdição, o caminho para o inferno, é o caminho da arrogância, daqueles que dizem que não precisam de salvação, que não precisam de Deus, que não precisam do Criador, que não precisam do Senhor, de um Redentor, e vivem profundamente na sua própria vaidade pessoal. Mas isso não se estabelece com Maria de Nazaré.
muitíssimo pelo contrário. Ela diz: o meu espírito, ou seja, a minha alma se alegra em Deus, na salvação. E Deus se apresenta aqui, irmãos, de fato como o Senhor do pacto. Ela escolhe exatamente essa palavra Senhor, que é a palavra pactual, a palavra do Deus da aliança, a palavra que tirou o povo de Deus do Egito, da perdição, da escravidão, e colocou no caminho da esperança, do caminho da terra que mana leite e mel. E ela usa essa mesma expressão para dizer: olha, eu sou mais uma pessoa que está no caminho, que busca a redenção, que busca esperança, que busca salvação, mas ela tem consciência disso e ela se alegra na salvação. Se alegra na salvação, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós falamos, irmãos, no domingo passado, que de fato a anunciação do nascimento do Senhor Jesus trouxe alegria para aquela geração. Se tem um sentimento que a anunciação do nascimento de Cristo trouxe para a humanidade, foi alegria. Nós já vimos isso. Vimos que Zacarias se alegrou. Vimos que os anjos também se alegraram. Isabel se alegrou. João Batista se alegrou no ventre da sua mãe. E aqui Maria também se alegra. O que isso significa? Significa que ela é mais uma na multidão que se alegrou com a salvação. É mais uma que trilhou o caminho da esperança. É só mais uma que está na estrada para a vida eterna. Não há nada excepcional nela. Ela não é colocada numa posição superior a nós. Ela se alegra como os demais na salvação. Esse é o cântico de Maria. E nessa primeira estrofe nós percebemos isso. Maria enaltece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E Deus trouxe salvação para aquela jovem. Salvação para ela. Quem era Maria? Maria era uma moradora de uma vila simples, esquecida, com mais ou menos 20 famílias, Nazaré, pobre, mas foi alcançada pela graça do Senhor. Agora vamos para a segunda estrofe, versículo 49 a 50. Veja o que ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aqui nós encontramos ação de graças, louvor pela bondade de Deus, que foi revelada de geração em geração. Então notem que Maria agora, ela tira os olhos da sua salvação pessoal, ela começa a olhar na direção de todos os perdidos, que foram alcançados pela graça do Senhor, de geração a geração, desde Eva até ela, uma geração que caminhava em esperança, em fé, projetando os seus olhos para os céus, acolhendo no coração a promessa do nascimento do Messias. Então ela expressa um louvor a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade, o Deus que resolveu salvar um povo. E ela tributa ao Senhor glória, adoração, louvor. Notem aqui, meus irmãos, que encontramos em Maria algo muito interessante que nós fazemos também na igreja. Nós adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor pela nossa salvação pessoal, pelo que Ele fez por nós. Ele alcançou você em um determinado momento da sua vida. Você estava perdido nas trevas e de repente
a luz do Evangelho entrou na sua vida, e você se alegrou, e você de fato percebeu a salvação, a esperança brotou no seu coração. Agora você vive para a glória do Senhor, louvando o seu nome, mas ao mesmo tempo você não é sozinho, você não está isolado, não está segregado. O Deus pactual é o Deus da aliança, o Deus das famílias. E você tem motivos para agradecer ao Senhor pela salvação de milhares de pessoas, alcançadas pela graça soberana de Deus. Você está numa igreja, você foi inserida em uma família, e você começa a louvar a Deus pela redenção cósmica. É isso que Maria está fazendo aqui. Ela percebe que isso é mais uma no caminho, mais uma peregrina, mas tem uma geração que foi agraciada pela bondade do Senhor, pela misericórdia de Deus, e ela começa a agradecer a Deus pela igreja, pelos filhos de Deus, por aqueles que caminham juntamente com ela na direção dos céus. Ela agradece a Deus por Isabel, por Zacarias, pelo seu esposo José, pela descendência de Davi. Agradece a Deus por você, agradece a Deus por mim. É isso que ela faz. Ela faz coro, meus irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. Ela está inserida na igreja do Senhor Jesus. Ela se coloca então como mais uma que está nos bancos das igrejas. Vimos que ela se coloca como mais uma que está no caminho, mas ela se coloca aqui nessa estrofe como mais uma que está nos bancos das igrejas, louvando a Deus, não recebendo adoração, não recebendo louvor, não se projetando como intercessora, pelo contrário, recebendo graça dos céus, recebendo a certeza da salvação, misericórdia, bonança, amor, paz. Ela louva a Deus pela bondade do Senhor, de geração após geração. E é o louvor da igreja, é o que nós fazemos, nós cantamos ao Senhor. Há uma igreja nessa terra, a igreja de Cristo, que se reúne nesse exato momento, aqui em Frei Paulo, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja Batista, outros irmãos louvando ao Senhor, no Brasil, nesse mundo, cantando louvores a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade. Então os olhos da igreja não se voltam para Maria, os olhos da igreja se voltam para Deus. As nossas mãos não são erguidas para Maria, mas são erguidas para Deus. É uma diferença radical do que a maioria dos religiosos do nosso país pensam a respeito de Maria. Mas além disso, irmãos, há uma terceira estrofe. Veja o versículo 51 ao 53. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que num coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Notaram a humildade de Maria? E ao mesmo tempo ela afirma: a vaidade humana, a soberba humana, a presunção humana só vai trazer queda. Deus despreza aqueles que se exaltam, que se acham, que se colocam como sendo o Senhor de seu destino, da sua própria alma, que afirmam que não devem satisfação a Deus. E o caminho é o caminho
de derrota, de fracasso. Vejam que coisa radical. Nós vimos no começo que esse evangelho destaca os fracassados. Eu sou um fracassado. Você é um fracassado. Alguém que abriu falência espiritual, um derrotado no Éden por causa dos nossos pecados. Isso parece uma agressão, mas nós somos fracassados. Nós fracassamos no Éden. Fracassamos. Deus nos criou para a sua própria glória, para a obediência, para refletir nessa terra a imagem do seu Filho, para a obediência, para a adoração, para o amor ao próximo, para a sintonia com a natureza. Mas nós fracassamos no Éden. Fracassamos no Éden. Somos derrotados. A serpente passou a rasteira em nós e caímos, perdendo de 7-1 no Éden. Agora o homem, apesar disso, tem a pretensão diabólica de andar com o nariz empinado, de achar que pode, que é o Senhor da sua vida, Senhor do seu destino, Senhor da sua hora, que acha que não pode dar satisfação a Deus. E Maria está dizendo que esses é que são fracassados, derrotados, vencidos. Enquanto aqueles que abriram concordata, aqueles que declararam sua falência, são vitoriosos. A igreja do Senhor Jesus. Então vejam que estrofe bonita essa. E mais uma vez, irmão, saiba que Maria está apresentando um cântico. É claro que ela se baseia no cântico de Ana, mas é o Espírito Santo que está por detrás de Maria, articulando cada palavra, cada sentença. Cada palavra é diretamente no coração de Teófilo, no coração dos romanos, que se ufanavam em ser a potência da época, o poder bélico da espada, e se coloca como sendo uma nação vencedora, que triunfou, derrotou os gregos. E nós percebemos que esses não são absolutamente nada. Foram vencidos, fracassados, derrotados. E quem conta isso é um adolescente pobre, de uma terra distante, de 13 anos, forte pelo poder de Deus. Então nós percebemos aqui exatamente o contrário do que se apresenta em relação a Maria. Que blasfêmia, colocando ela num patamar igual ou superior ao do Senhor Jesus, sendo adorada, reverenciada, venerada, conhecida como sendo a padroeira do nosso país. Como um país desse pode avançar com essa tremenda idolatria? Como pode haver avanço quando se tem idolatria no coração? Quando se esquece do caminho apontado por Maria, de obediência, de humilhação, de fracasso. O caminho que olha para Deus como sendo magnânimo, apenas Ele. Então, irmãos, prosperidade espiritual, o avanço espiritual, a vitória espiritual, vem quando há um espírito de quebrantamento aos pés do Salvador. É isso que Maria de Nazaré nos ensina.
esse espírito, essa alma que busca a Deus em total dependência dEle, reconhecendo os seus pecados, a sua miséria, chamando Deus de Senhor e de Salvador, dono da sua vida, e ao mesmo tempo pregando para os fortes dessa terra que a única força que alguém pode ter nesse mundo é exatamente o seu senso de derrota e de fracasso. E assim, obtendo dos céus vitória, salvação, vida eterna. É isso que essa estrofe diz aqui. Finalmente, irmãos, a última estrofe, 54 a 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vejam que há uma comunhão íntima entre o Deus de Abraão, o Deus do Antigo Testamento, e o Deus que se revela na nova aliança. Maria, ela diz aqui que a misericórdia de Deus na história é o cumprimento da promessa pactual manifestada aos patriarcas Jacó e a Abraão. Ela está dizendo o que aconteceu comigo, a visitação do anjo, esse ente que está no meu ventre, é fruto da fidelidade de Deus, apresentada a Abraão, quando disse: sai da tua parentela, da tua casa e anda, e te mostrarei um caminho. E nesse caminho Deus chamou Abraão e disse: sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas, serão os meus filhos espalhados nesse mundo. E a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Isaque, a promessa feita a Jacó, se concretiza no ventre de uma mulher. E ela, portanto, aqui está consciente dessa verdade. O Messias, o prometido, o desejado, chegou, está nessa terra, está entre nós, e vai instaurar o seu reino. O seu reino começa em Atos 2. Vamos estudar isso ainda, mas já projeta luzes no horizonte da história. Nessa última estrofe, na conclusão, ela apresenta a fidelidade de Deus para com a sua própria palavra. Então, irmãos, é um cântico maravilhoso. Ela apresenta também nessa estrofe que de fato alguém nasceu. João Batista estava com Isabel, cantou na presença de Isabel com 6 meses. Seria o precursor do Messias, de Jesus. E esse Messias é exatamente aquele que foi profetizado. E da semente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente, de Satanás. Então notem, meus irmãos, que mulher privilegiada. Nós amamos Maria. Eu reconheço que ninguém vai ter um galardão superior a de Maria. Eu reconheço também que ela é tipo da igreja. Mas ela se apresenta, irmãos, não como uma mulher sem pecado, mas como alguém que precisa da salvação. Não como alguém destacada, mas alguém que caminha nessa terra, mais uma peregrina. Não como alguém que está no altar, mas está no banco, louvando ao grande Deus. Alguém que olha para o passado e percebe as marcas da fidelidade do Altíssimo, da fidelidade de Deus. E ela se alegra, ela canta ao Senhor.
Como seria bom se as pessoas, se a religiosidade paganizada, idólatra, reconhecesse de fato esse testemunho de Maria. Toda a idolatria cairia por terra e somente Deus seria exaltado. Só Ele é magnificado por ela. Somente Deus é adorado. Somente Deus é engrandecido. Você não vai encontrar nesse cântico nenhum espaço individual para Maria. Nenhum. A não ser quando ela exalta o Criador, Deus, o Eterno. É assim, meus irmãos, que nós podemos enxergar esse cântico tão abençoado, tão maravilhoso, o cântico de Maria. E nós precisamos ter a mesma atitude, a mesma fé, o mesmo proceder de Maria, o mesmo espírito de serviço que ela teve, saindo do norte do país, atravessando a Palestina, chegando em Judá, 156 quilômetros a pé, 32 horas de viagem, 7 dias e meio, simplesmente para servir uma parenta idosa que estava grávida de 6 meses. Ela tinha todas as desculpas para não servir. Jovenzinha, frágil, 3 meses de gravidez. Mas ela andou, ela fez, uma peregrina. Então, irmãos, que nós possamos também desenvolver a sua humildade, reconhecendo que somos fracassados. Se você não se enxerga como fracassado espiritual, você não tem salvação. Você precisa nascer de novo. Não importa se você tem muito tempo de igreja, anda com a sua Bíblia na mão, se coloca no hall de membros, se não tem humildade, se anda com o nariz empinado, um dia vai se deparar com o Deus de Maria e vai ser julgado e condenado. Tudo que ela proferiu na terceira estrofe vai acontecer com você. Então, meus irmãos, esse é o cântico de Maria, tão diferente do Ave Maria, paganizado e idólatra. Paganizado e idólatra, porque não enxerga Deus, nem o seu Filho Jesus. Essa sessão termina no versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Depois do seu serviço, depois da sua ajuda, ela volta para casa. Alguns comentaristas dizem que Maria se refugiou na casa de Isabel para esconder a barriga. Ela voltou. Não tem amparo essa ideia teológica, esse comentário bíblico. Ela voltou. E ela voltou com um barrigão. Voltou já prestes a dar luz. Ela não estava preocupada com a opinião dos outros. Não estava preocupada com o politicamente correto. Ela estava preocupada em ser fiel ao Senhor. Estava sob a bênção dos céus na sua vida. É isso aí. Vamos orar. Nosso Deus, Pai eterno, te damos graças
Louvamos o teu bom nome nessa noite. Te agradecemos por essa exposição que é bíblica, textual. Nós não estamos inventando absolutamente nada. O texto clama por essas verdades, esquecidas pela religiosidade paganizada. Que o teu Espírito venha revelar a tua verdade aos corações. Que assim como Maria, Jesus seja exaltado, glorificado. Que possamos compreender o plano redentivo do Senhor. Que nos enquadremos na condição de fracassados. E possamos buscar o socorro do alto. Para que haja esperança para a nossa vida. Visita o teu povo que está aqui nesse exato momento, que te busca. Visita o coração daquele que tem uma compreensão errada, como consequência de uma liderança religiosa que não é capaz de apresentar a verdade ao povo, e que vive pela ignorância, mas que a tua verdade possa iluminar os corações, e todos tenham conhecimento do Deus Altíssimo. É isso que nós te pedimos. Manifesta a tua graça aqui nesse lugar, aqui em Frei Paulo. Que o padroeiro seja nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. Que ele receba a adoração do teu povo. Que ele seja conhecido de fato como o único redentor, o intercessor das nossas almas. Mas se não houver conversão, manifesta o teu juízo nessa terra. É isso que nós te pedimos para a promoção da tua glória. Em nome de Jesus, amém.